Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e hoje começou o curso da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos sobre magia luciferiana. É um estudo bem abrangente, vou tentar ser bem abrangente, mas também vou tentar ser bastante prático, né? Logicamente não vamos deixar de lado a teoria eu acredito que seja fundamental, mas vamos ter bastante conteúdo prático, vamos ter conteúdos históricos, vamos ter comparação de tradições luciferianas entre as escolas de luciferianismo mais famosas e tal. E é um curso muito bacana aí que eu estou elaborando. Eu acredito que quem quer conhecer mais o luciferianismo, ou quem já é luciferiano e de repente quer se especializar mais, ou quer conhecer uma outra vertente, ou simplesmente trocar ideia com outros luciferianos, eu acho que é um curso bacana. Até mesmo para você que não é luciferiano, né? É sempre bom a gente conhecer o ponto de vista de outra pessoa, pelo, pelo menos para ter argumento para refutar, né? Para debater. Então eu acredito que é um curso que é aberto a todos, não só a luciferianos, mas logicamente o foco é quem já tem uma afinidade com a figura de Lúcifer, com a figura do luciferianismo como um todo. E ontem eu lancei um teaser, né, um pequeno teaser aí de alguns conteúdos que nós vamos abordar no curso. E o tópico que deu mais curiosidade na galera é a respeito de pactos. Pactos é um assunto que as pessoas me perguntam faz muito tempo, mas que eu tenho um certo receio de colocar público esse assunto, porque as informações que eu colocar elas sempre vão ter dois aspectos, né? O aspecto positivo e o aspecto negativo. No aspecto positivo, as pessoas vão ter uma ideia melhor sobre pactos e isso vai impedir com que elas caiam na mão de charlatões ou sofram alguma espécie de golpe ou algo do tipo. E no aspecto negativo é que os charlatões, as pessoas que não manjam do assunto, vão ter mais argumento para inventar uma história melhor e assim eles podem enganar mais pessoas, né? Então é o tipo de assunto muito delicado para você colocar num vídeo público. Todavia eu vou dar pequenos apontamentos, pequenas introduções sobre o assunto para esclarecer a dúvida da galera aí. Eu vi as dúvidas mais recorrentes aí e tentei fazer aqui. Eu não preparei nada, eu vou falar tudo de cabeça, tá? Mas o que eu lembrar aqui eu vou falar um pouco sobre pactos. Então o assunto do vídeo de hoje é pactos, tá? Os pactos, né? Eles estão na mente, no imaginário coletivo desde muito tempo, né? Na verdade, as civilizações antigas já trabalhavam com o conceito de pacto. Eu cito a civilização dos hebreus, né, que tem aí a maior a ideia mais difundida sobre pactos, né, que é o pacto do Deus de Israel, Deus Adonai, com o povo hebreu e com os israelitas e tal. Né? É o pacto mais famoso, sendo que se você ler a Bíblia, se você analisar, você vai ver que essa questão do pacto aí é muito frisada, né? Ele fez, o Deus Adonai fez diversos pactos com a nação de Israel, sendo que o mais famoso deles é o pacto com Noé, onde após o dilúvio, quando ele destrói o mundo com a água, ele promete que nunca mais vai fazer isso, nunca mais vai destruir o mundo com água, né? Ele não diz nada sobre outras formas de destruir o mundo, mas com água ele prometeu que não vai mais destruir o mundo e firmou a aliança através do arco-íris, tal, a história mítica dos hebreus e tal, e formou o pacto com a humanidade. Mas existem outros pactos, né? Existe o pacto com Moisés, né? Onde se ele entrega então os mandamentos dele para o povo de Israel e tal, e existem vários pactos ali no Velho Testamento, tá? E a ideia mais difundida
no pacto é esse, né? É essa aliança de uma divindade, no caso Deus de Israel, com um povo, tá? Isso não é exclusivo dos hebreus, vários povos da antiguidade tinham essa noção de pacto. Vale lembrar que na antiguidade era muito comum um sincretismo religioso muito mais que hoje, né? Hoje as pessoas têm um certo receio de misturar práticas, misturar egrégoras, mas isso não era bem assim na antiguidade, né? Se você ler os papiros mágicos greco-egípcios, você vai ver ali que tem um sincretismo muito grande de várias deidades de povos diferentes. Lógico, né? Se você pegar alguns momentos da história do Egito, você vai ver que em alguns momentos os egípcios eram extremamente conservadores com as suas práticas e não aceitavam sincretismo nem miscigenação. Em outros momentos eles eram abertos, né? A gente não pode esquecer que a história do Egito é muito grande. Mas a noção de pactos percorreu todas essas religiões. Então, na Grécia, você vai encontrar várias histórias mitológicas sobre pactos que foram feitas com determinadas divindades. Então, se você pega os heróis gregos, das histórias mitológicas, você vai ver que muitas delas, esses heróis eles firmam pactos com determinados deuses para obter alguma vantagem lá na missão que eles têm para fazer, né? Então, isso é bem recorrente. Se você pegar na história da África, você vai ver que vários povos africanos tinham esse conceito de pacto, né? Talvez a liturgia, a metodologia não seja exatamente a mesma dos hebreus, dos gregos, dos egípcios e tal, mas todas essas nações, todos esses povos trabalhavam com o conceito de pacto. E o que era o pacto? Né? Se a gente parar para pensar em termos esotéricos e ocultistas, o pacto era nada mais do que um adepto, do que uma pessoa que era fiel, né? Até a palavra fidelidade tem muito a ver com a questão do pacto, as diretrizes de determinada divindade ou entidade. Então, para você ter um pacto com Deus de Israel, bastaria você seguir os mandamentos, né, que estão bem estabelecidos na Bíblia. Se você quisesse um pacto com Zeus, você tinha que seguir as diretrizes de Zeus. Se você pacto com Horus, você tinha que seguir as diretrizes do Deus e assim por diante. Então o pacto nada mais era do que você seguir as diretrizes que o Deus lhe passava, e em troca o Deus te concederia benefícios, prosperidade, abundância e outras coisas, né? Então essa era a primeira noção de pacto que se estabeleceu na humanidade. Dentro de um termo esotérico e ocultista, nós podemos dizer que o pacto seria quando uma pessoa começa a vibrar em sintonia com a divindade, entidade que ele está aí estabelecendo o pacto. Então, para fazer o pacto, simplesmente você deveria fazer certas coisas de uma determinada maneira e seguir as diretrizes daquele Deus, daquela deidade, daquela entidade, da divindade, seja demônio, seja Deus, seja lá o que for, né? Então essa é a primeira noção de pacto. Esse conceito ele evoluiu ou se modificou um pouco na Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média nós tínhamos aí o sistema atuando na Idade Média era o feudalismo. Então a noção de pacto ela se vinculou às noções de senhores feudais, ou seja, para quem não entende de feudalismo, e eu não sou professor de história, mas só para dar uma noção, tinha um dono de terras, que era o senhor feudal, e ele dava uma parte de sua terra para um vassalo, para um servo plantar lá, cuidar da terra. Em troca, ele recebia uma parte daquela plantação e o vassalo podia produzir o seu alimento e tal, podia usufruir da terra.
né? Então, é assim, na Idade Média se estabeleceu o conceito de que e o senhor feudal ele firmava pacto com o vassalo, né? O pacto de vassalagem e tal, de servidão, aonde a pessoa assinava um contrato com o senhor feudal e ali se daria para ele a, a vantagem, né? A condição de cuidar da terra, né? Mas em troca ele teria que dar uma parte daquilo que ele colhesse lá, do que ele plantasse ou do que ele produzisse naquele solo para o senhor feudal. Então, na Idade Média, a noção de pacto ela evoluiu para um contrato de trabalho. E na Idade Média também, mais precisamente na escola alemã de magia, surgiu a lenda do Dr. Fausto, né, que era o homem que em algumas lendas ele engana o diabo, em outras ele não consegue enganar o diabo, enfim. Que ele firmava um pacto com o diabo e aí é, ele conseguia fugir desse pacto de alguma maneira, em algumas lendas, em outras ele não conseguia. Então na escola alemã de magia surgiu aí muitos grimórios, muito material mágico sobre Fausto, sobre a lenda e sobre como você estabelecer o mesmo tipo de contrato que o Fausto estabeleceu com o demônio, né? Então, essas duas ideias, a ideia do senhor feudal, né, a ideia da vassalagem e a ideia do contrato com uma entidade demoníaca, com um demônio, acabou firmando aí no imaginário popular as noções de pacto. E aí, que surgiu daí? Surgiu duas versões diferentes de pacto: o pacto implícito e o pacto explícito. Então você pode ver em grimórios como o Grimório Verum, é, por exemplo, o Grimório Verum, onde você tem lá falando dos pactos implícitos e os pactos explícitos. O pacto implícito é esse pacto que eu falei em primeiro momento, que é você entrar na sintonia da entidade e seguir as diretrizes da entidade. Então você não precisa firmar um contrato com a entidade, basta seguir as diretrizes dela, que a entidade te recompensa por isso. E o pacto explícito é o pacto aonde você firma realmente o contrato. Qual que é a grande diferença mágico-ocultista entre os dois? A diferença é que no pacto implícito você precisa conhecer muito bem a divindade ou a entidade com a qual você está se relacionando. Já no pacto explícito, você não precisa conhecer ela tão bem assim, porque você vai firmar um contrato com a entidade. E nesse contrato você vai escrever aquilo que você vai ofertar para a entidade, em troca a entidade vai te dar algum benefício que você também vai especificar no contrato. Então essas duas noções de contrato, elas coexistiram e coexistem até hoje, e muitas pessoas às vezes misturam essas duas noções do contato implícito e o contato explícito, tá? Então aí eu tô falando até a Idade Média, que era mais ou menos assim que acontecia, tá? Para você fazer um contato implícito, um contrato para entrar na, na força da vibração da entidade, você já precisa comungar com essa entidade de alguma forma. Então você precisa conhecer muito bem a entidade para você entender quais são as diretrizes e os parâmetros dessa entidade. Então o que ocorre? Vamos dar um exemplo dos deuses gregos que a maioria das pessoas conhece. Afrodite. Afrodite é a deusa do amor. Muitas pessoas procuram, buscam por Afrodite por causa que ela pode conceder sedução, amarração amorosa, amor, esse tipo de coisa. Porém, a divindade Afrodite é uma entidade muito complexa, né? Ela não é uma entidade que só cuida desses aspectos. Na verdade, com o passar do tempo, evoluiu muito o conceito e entendimento desse tipo de força. Então, Afrodite tem um enorme leque. Então, para você fazer um contato implícito com Afrodite,
Estou dando só um exemplo de Afrodite, tá? Não estou recomendando que ninguém faça contrato com Afrodite, nem falando que é possível ou não é possível. É um exemplo. Então, qual que é as diretrizes? Afrodite é a deusa da beleza. Afrodite também é a deusa da luxúria. Então, assim, para uma pessoa fazer um contrato, firmar um contrato com Afrodite, deusa do ciúme também, firmar um contrato com Afrodite, você precisa, primeiramente, seguir as diretrizes. E quais são essas diretrizes? Bem, é a deusa da beleza. Então você tem que ser bonito. Aí você vai falar, mas beleza é subjetiva. Então, você tem que ser bonito conforme os padrões de beleza da época, do espaço-tempo em que você está. Então, o que é bonito para os padrões da sociedade hoje, do coletivo? Ah, as modelos são bonitas, os atores geralmente são bonitos, atrizes de filmes pornográficos, atores de filmes pornográficos. Estou colocando um exemplo de pornográfico mesmo para vocês entenderem o tipo de vibração que é Afrodite. Afrodite não é uma deusa que vai te dar uma vida estável, amorosa. É a deusa da promiscuidade, então é a deusa de vários amores, de várias pessoas, é a deusa da esbórnia. Tá? Então, se você não comunga com essa energia, você não vai conseguir firmar um pacto com ela. E lembrando que essas energias são muito legais, são muito boas para o momento. Mas para você firmar um pacto com uma entidade dessa para o resto da vida, fica meio complicado. Né? Por exemplo, se você quer ter um amor fiel, um casamento monogâmico, então não é a Afrodite que você deve procurar. Você deveria procurar a Hera, então, que é a deusa da monogamia, a deusa do casamento, enfim. Né? Então, eu estou dando esses exemplos dos deuses gregos para vocês terem uma ideia da complexidade que é você fazer um pacto implícito com uma entidade. Agora imagine você passar isso para um demônio, onde a história dos demônios estão todas incertas, né? Ninguém sabe exatamente a história de cada entidade e tal. Vários demônios foram deuses, então existem várias noções ali sobre uma determinada entidade. Então é muito difícil você firmar um pacto implícito, esse pacto de seguir as diretrizes da entidade com essas entidades das quais você não tem muito conhecimento. E eu cito um exemplo que as pessoas falam muito, que é Lilith. Né? Lilith é uma entidade extremamente complexa que já teve várias visões dentro do imaginário humano e já se apresentou de diversas maneiras. Então, fica muito complicado você exatamente atingir a essência de uma entidade dessa para você conseguir fazer um pacto implícito com uma entidade dessa. E aí eu também passo isso para Lúcifer, para Beelzebub e para todos os demônios luciferianos. Então é meio complicado você fazer um pacto implícito. Né? E é por isso também que surgiu um pouco o pacto explícito, que é o pacto do contrato. Porque no contrato você não precisa saber exatamente cada aspecto da entidade que você quer. Você sabe o básico e firma um contrato aí dentro desse básico que você sabe. Tá? Então vocês veem que a noção de pacto ela é muito complexa. Tá? E no Brasil, nos dias de hoje, por o Brasil sofrer muita influência das religiões de matriz africana, também veio todo esse conceito de pactos vindo da África. Né? E o pacto vindo da África era mais ou menos uma iniciação. Né? Você pega do candomblé, uma raspagem de cabeça, uma iniciação, e não deixa de ser um pacto com o orixá que guarda sua cabeça. Assim como na Quimbanda você vai fazer um pacto com o Exu, você vai fazer uma iniciação na Quimbanda, você firma um pacto com o Exu ou com a entidade. Então muitos grupos de magia negra, de feitiçaria, eles adotaram esse processo em que o pacto, na verdade, seria uma iniciação.
Tá? E agora você deve estar em dúvida, você fala assim, mas se a pessoa já tem que estar comungando com a energia de determinada entidade, porque é uma sintonização, né? Você vai vibrar na vibração daquela entidade e em troca aquela entidade vai te dar alguns favores, né? Então você vai falar assim, mas eu quero firmar um pacto de riqueza. Bem, dentro desse pacto implícito, você já precisa ter algumas noções de dinheiro, de economia, já tem que ter algumas noções, já tem que ter bala na agulha para conseguir firmar um pacto desse. Você vai falar, mas qual que é a vantagem de firmar um pacto desse? Né? Se eu já tenho dinheiro, para que eu vou firmar um pacto desse? Bem, é para você operar essas forças de uma maneira consciente na sua vida. Tá? Então esse tipo de pacto ele vai te dar a noção das forças que estão atuando na sua vida e vai permitir com que você guie essas forças, canalize essas forças para projetos específicos. Né? Então, para isso que serve um pacto dentro dessa corrente de pacto implícito. Então, assim, dentro desse tipo de pacto, é, e agora eu posso decepcionar muitas pessoas, é, não existe essa questão de você ser pobre, fudido e fazer um pacto e ficar rico amanhã porque ganhou na loteria. Tá? Não é o usual. Não é assim que acontece. Você até pode ganhar na loteria, mas isso aí é um bônus a mais que você pode ganhar, mas não acontece. Pelo menos eu não sei de casos assim que aconteceu. Então, o pacto implícito é você firmar um acordo com a entidade, você seguir as diretrizes dessa entidade, e em troca essa entidade vai te fornecer aí os caminhos, desde que você opere dentro das diretrizes dela. Por exemplo, voltando ao Deus Adonai, o Deus de Israel, se por acaso você infringir alguns dos mandamentos dele, você então vai ter que passar por uma expiração, uma penitência, para poder de novo ser digno de receber as honras do Deus de Israel. Isso se abrange, isso vale para todas as entidades desse tipo de pacto. O pacto contratual ele já é um pouco mais complexo. Não nesse sentido, porque assim você não precisa necessariamente seguir as diretrizes da entidade, mas você tem que honrar o acordo que você fez com essa entidade. E muitas vezes você tem que honrar o acordo que você fez com a entidade antes da entidade te dar alguma coisa. Então é um salto no escuro, é um salto de fé. Tá? Você não tem garantias que você fizer um contrato desse, a entidade vai ouvir e a entidade vai te dar. Tá? Então, assim, é um salto no escuro, é um salto de fé mesmo. Tá? Quando você vai fazer um contrato, então você estipula. E tem a noção da troca equivalente. Esse é um termo que eu peguei aí do Fullmetal Alchemist, né? Do anime e do mangá também, que é o termo da troca equivalente. Então, sempre que você pede alguma coisa para a entidade, você tem que dar algo de igual valor para a entidade, ou guardar as devidas proporções aí, similar, né? Então, assim, se você vai pedir alguma coisa física, provavelmente você vai ter que dar algo físico também que é importante. E aí que entra a parte delicada da situação. Porque muitas pessoas sabendo disso acabam fazendo atrocidades, né? Então você vê casos aí de pessoas que sacrificam outros seres humanos, pessoas que sacrificam, dão seu filho. Isso não é lenda de Hollywood, não. Eu conheço inclusive um mago aí que. Um mago, não posso dizer que é mago, mas que ofertou aí o filho pro demônio, né? Então você vê que aí começa a humanidade começa a profanar certas coisas e começa a ter complicações, tá? Então é muito bom você ter cuidado quanto a isso, tá? Outra questão é que dentro das ordens de magia negra e de feitiçaria, o pacto é uma iniciação, tá? Então quando você vai fazer um pacto com uma entidade e tal, ou com
um demônio específico ou com uma deidade, o sacerdote tem que te dar todo o suporte de como você seguir as diretrizes. Então também não existe isso de você fazer o pacto e depois ficar à deriva. Né? O sacerdote é uma questão de discipulado. Então o sacerdote vai te tratar como um discípulo. Então, toda vez que o mago dessas vertentes faz pacto com alguém, ele está pactuando um possível sucessor. Então, ele escolhe muito bem as pessoas com as quais ele vai dar esse conhecimento e as pessoas às quais ele vai fazer o pacto. Tá? Então, também não é uma questão financeira. Não adianta você chegar com muito dinheiro. Por isso que muitos grupos de magia negra ou de magia que atuam nesses lances de pacto, eles fazem jogos, fazem consultas. Muitas vezes a pessoa fica aí na tutela dessas pessoas por vários anos, até que eles sintam firmeza que a pessoa vai conseguir seguir as diretrizes da entidade, porque o pacto, baseado aí no sistema feudal, é um contrato de trabalho. Então, quando você pactua com uma entidade, você vai ter muito mais trabalho do que benefícios, para falar a verdade. Você vai ser um agente dessa entidade na Terra. Tá? Por isso que eu também falo, você tem que conhecer muito bem a entidade com a qual você vai fazer esse tipo de pacto. Porque quando ele chamar você para trabalhar, você vai ter que trabalhar. Esse tipo de pacto é muito comum na Kimbanda, por exemplo. Onde você faz pacto com um determinado Exu e tal, ou por magia. Então tem essas várias nuances do pacto. Mas as dúvidas que as pessoas têm, existe essa questão de pacto? Existe. Isso aí está documentado na história humana desde os primórdios. O que acontece é que golpista também existe pra caramba. Né? Não só nos âmbitos da magia, como em todos os outros âmbitos. Então, um golpista que pega um vídeo desse meu, ele vai se encher de informações para poder enganar mais pessoas. Tá? Mas por outro lado, as pessoas vão ver esse vídeo também e vão começar a pensar melhor do tipo de pessoa que eles procuram para fazer pacto. Tá? Então eu acho assim, dentro da minha ótica pessoal, antes de querer lidar com pacto, quiser qualquer coisa com pacto, estude, 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 estude. Porque só o conhecimento e a sabedoria vai impedir você de cair em armadilhas. Tá? Porque como que age um golpista? O golpista ele vê sua necessidade e tenta te vender o caminho mais fácil de realizar, de suprir essa sua necessidade, mesmo sem condições de fazer isso. Então ele te vende uma ideia falsa que ele vai suprir isso. Todos os golpes são baseados nisso. Então quando alguém está precisando de dinheiro, aí o golpista aparece e fala, pô, tem uma herança aí, mas eu preciso pagar um advogado. Aí você fala, pô, da hora. Ele fala assim, se você me ajudar a pagar o advogado, eu vou te dar metade da herança. Aí você cresce o olho, você fala, pô, vou ganhar metade da herança. Quanto que é o advogado? Ah, R$ 500. Você dá R$ 500 pro cara, o cara some e você se ferrou. Na magia tem análogos a isso. Né? Então o cara vê que você está querendo dinheiro, você está querendo pacto financeiro, ele fala, pô, tu tem que me dar então dinheiro aí, e aí eu vou fazer o pacto para você. E aí o cara some e tal, faz o pacto, ou faz o pacto com o ar, né? Faz o pacto com nada. Então tem todas essas nuances. Então o pacto realmente é uma questão delicada. Existe um pacto, mas ele não é bem como as pessoas imaginam, tá? Não é um pacto de você chegar e vou fazer pacto com a entidade, amanhã vou ficar milionário, multimilionário, vou ficar rico. Não é assim que funciona. Tá? Todo pacto envolve conhecimento e trabalho da sua parte, porque ela vai exigir que você faça algumas coisas. Tudo que eu falei aqui é bem superficial, tá? Nem tem fundamento por esse motivo, né? Se você falar fundamento aqui, amanhã vai aparecer um monte de cara vendendo pactos aí. Mesmo sem ter executado os fundamentos, eles vão vender pactos. Então, o que eu posso falar para as pessoas que estão em dúvida é que existe o pacto.
Só que não é bem como as pessoas pensam. Tá? O pacto exige conhecimento, exige sabedoria, exige trabalho e não é milagroso no sentido que vai mudar sua vida completamente. Tá? Pode ser que aconteça, casos isolados pode. Assim como pode ser que alguém ganhe na loteria amanhã, como pode ser que alguém entre na igreja e Jesus abençoe ele. É, as possibilidades existem, mas não são para todos. Então o pacto também existe, mas o pacto não é para todos. E quem sabe não fala, quem sabe não divulga. Como eu disse, o pacto geralmente, para um mago sério, é uma iniciação. Então o cara só vai passar o pacto para quem ele sabe que vai fazer bom uso e que pode continuar o trabalho dele, porque é um negócio de sucessão, é um negócio de tradição. Então o mago não vai dar um, um pacto por dinheiro. Mas é claro, determinadas tradições exigem um gasto. Então o cara pode sim cobrar a mão dele para fazer a ritualística, o cara pode sim cobrar para fazer tudo certinho, tá? Mas não é isso o diferencial. O cara que faz pacto por dinheiro, não posso falar por todos, mas muito provavelmente o cara que vende pacto não está vendendo nada. Porque o pacto é uma responsabilidade. Se você pactua uma pessoa que não comunga com a força que você pactuou, a força pode querer vir para cima de você, se vingar de você. Tá? Então é uma responsabilidade você dar um pacto. Uma responsabilidade que o dinheiro não compra. Tá? E tem outras questões, tem a questão do pacto de sangue, pacto pós-vida, pacto em vida. Tem todas essas questões de pacto. Mas o que eu posso dizer é que dentro da magia e ocultismo real e sério, existe sim o pacto. Tá? Se você vê, por exemplo, a obra do Franz Bardon, do Hermetismo, você vai ver lá que ele fala sobre as questões dos pactos e ensina lá como você pode fazer, então você pode tentar sorte aí também. Tá? Agora, se vocês vão falar, eu faço pactos, faço, mas não por dinheiro. Tá? É, então, assim, até agora eu nunca pactei ninguém além de mim mesmo. Mas, assim, o dia que eu achar alguém que mereça, a gente pode